Bom, pessoal, antes de retomar e começar a falar sobre a última tarefa da disciplina de estatística aplicada, eu vou fazer aqui alguns apontamentos, uma pequena revisão sobre os conceitos que estão sendo abordados aqui, né? Então, eu vou abrir aqui o caderno de estudos. Eu vou logo direto aqui para a parte que eu acho que é mais interessante, né? Sobre o que a gente vai falar aqui. Aqui a gente tem as medidas de posição, as médias, a moda e a mediana. Tá? Tem vários tipos de médias, mas os que a gente mais utiliza são a média simples e a média ponderada. Tá? Dentre as medidas de posição, aquela que é mais utilizada dessas três aqui, e que é a mais importante delas é justamente a média, né? A gente vai ver aqui o conceito de moda e mediana, mas o que a gente sempre vai usar é a média, tá? Seja ela ponderada ou simples. No caderno de vocês vão ver aqui o conceito de média. Ó. Eu não vou demorar muito com isso aqui, porque eu sei que a maioria já domina isso aqui, não há necessidade de que a gente demore muito nesse tema. Então, ele diz aqui, na média simples, para se obter a média aritmética simples de um conjunto de dados, devemos dividir a soma dos valores de todos os dados do conjunto pela quantidade deles. Então, eu costumo dizer que para calcular a média simples e a ponderada é a mesma rotina, o mesmo procedimento. A diferença é que aqui todos os pesos são iguais, é tudo 1. Então, quando eu multiplico aqui o valor, a grandeza, vezes o peso dela, vai dar a maneira como a gente enxerga o cálculo da média simples. Tá? E na ponderada, como os pesos são diferentes, a gente pensa que o cálculo é diferente, mas calcula os dois do mesmo jeito. A diferença é que na simples o peso é tudo igual, é tudo 1. Tá? Aí eu venho aqui, ó, na ponderada é a média aritmética pela qual será atribuído peso a cada valor da série. Ou seja, quando você faz um seletivo e para português eles dão um valor, dão peso 2. Aí para contabilidade, por exemplo, eles dão um peso 3. Então, quem acertar uma questão de contabilidade ganha 3 pontos. Para quem acertar uma de português ganha 2. Né? Então, é assim que funciona a questão do peso. E no final, para você tirar a média, considerando os diferentes pesos, você vai utilizar essa daqui, a média ponderada. Tá? Tem outros tipos aqui de médias, ó, a gente vê aqui por intervalo. Agora, é importante considerar o seguinte, ó, moda. A moda aqui, a gente, para associar o conceito, é muito simples assim. A gente pode associar realmente como a gente entende moda na vida em geral. Né? Então, quando a gente vê a pessoa utilizando um tipo de roupa, um tipo de calça, um tipo de terno, a gente diz que aquilo ali é a moda porque tem mais gente usando. Então, ele diz aqui, ó, primeiramente, os dados devem ser ordenados para, em seguida, observar o valor que tem maior frequência, ou seja, se eu pegar o rol de elementos da amostra ou da população, eu tenho que colocá-los primeiro em ordem crescente, porque assim eu vou conseguir visualizar melhor quem que vai se repetir. Então, nesse exemplo aqui, 4, 5, 5, 666, 77, 88. O que mais se repete aqui é o 6. Tá? Então, ele é a moda, é o que mais se repete. Eventualmente, se a gente tiver um conjunto que não tem nenhum elemento que repete, ou seja, aparece um de cada vez, um elemento aparece uma vez só, ou todos os elementos aparecem duas vezes, né? Não tem um que se diferencia, não tem um que mais repete, então naquele conjunto lá não tem moda. Tá? E a mediana é uma medida, eu costumo dizer que é geométrica, ou seja, se eu pegar um conjunto de 5 elementos, deixa eu pegar um exemplo aqui, um de 5 elementos, aquele que tiver no meio, exatamente no meio, é a mediana. Olha, aqui a gente tem 6 elementos, tá? Eu vou utilizar como outro exemplo. Deixa eu ver. 2, 4, 6, 8. Aqui, ó. Vou usar esse exemplo aqui para mostrar para vocês a mediana em 2 casos diferentes. Ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 elementos. Tá? Então, o que vai ficar só no centro é o sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É esse aqui o 3. Ó. Se você contar geometricamente, para cá tem 5 elementos e para cá tem 5 elementos. Esse aqui é a mediana, tá? Agora, a gente repara que 11 é um número ímpar. Se eu tivesse 10, então não teria um número isolado no meio, teria 2, como esse caso aqui, ó, tem 6 elementos. Né? Então, a mediana aqui nesse caso seria a média desses 2 termos centrais aqui. Tá? Então, assim, a gente calcularia a mediana. E ele define aqui, é uma mediana de posição cujo número divide um conjunto de 2 dados
em duas partes iguais. Então ele realmente é uma parte, ele reparte o conjunto em duas bandas, né? Em duas partes. Aqui adiante, ó, no caderno de vocês, tem a fórmula para calcular quando for ímpar, a fórmula para calcular quando for par. Tá? E aqui uma tabela muito interessante na página 60, ó, que ela diz aqui, ó, definição, vantagem e desvantagem. Tá? E realmente aqui é a mais utilizada mesmo nas contas é a média. Tá? É essa bem aqui, a média, seja ela ponderada, geométrica, é o que for. Tá? Os demais aqui são mais para observações pontuais. Tá? Em seguida, eu vou falar sobre as medidas de dispersão. Enquanto essas três aqui são de tendência central, ou seja, ela direciona a gente para o meio do conjunto, para o meio da amostra, a de dispersão analisa quanto que cada elemento se afastou justamente desse centro que essas três aqui calculam, né? Especificamente a média. Tá? Até mais.